Boa noite, professor. Queria que você falasse, o Santos volta a vencer, né, depois de 2 empates seguidos, uma vitória, podemos dizer que robusta, aqui no Mangueirão. Queria que você falasse sobre a estratégia que você usou aqui no Mangueirão e o que deu certo, né, o que talvez não tenha dado, mas a vitória em si, o placar elástico. Queria que você fizesse uma análise depois dos 3-0 aqui em Belém do Pará. Boa noite. Pela questão do clima, temperatura aqui de Belém, a gente resolveu não marcar pressão o tempo todo, senão o desgaste é muito grande e poderia ser um problema para nós durante o jogo. Então pressionamos alguns momentos, outros momentos baixamos para marcar, bem compacto, para ter mais energia até o final do jogo. Então resultado importante, né? Olhar só para nós, olhar para o nosso objetivo. Um grupo que se dedica muito, chegar a 37 pontos nessa fase do campeonato é muito importante, né? Agora voltar com calma, passar um dia dos pais bem tranquilo, para segunda-feira a gente começar a projetar o Avaí. Carinho, o senhor Rodrigues do canal de Conjunto, te perguntando o seguinte: tem Juliano, tem Gil, como é que foi a semana para te elaborar essa forma do time e a estratégia do time que foi hoje o jogo, e também eles dois empates que pegam um pouco, mas o Santos vai convencendo. O que vai ficar na cabeça para responder a gente de hoje quando vier na próxima? Foram 2 empates, um em casa e um fora, né? O campeonato é um campeonato difícil. Com o time não se conquista nada, se conquista com o elenco. Por isso que está sendo a nossa busca para equilibrar ainda mais o nosso elenco, para terminar bem o ano, né? Então, jogadores que estão dando uma resposta legal. O Serginho, que eu acompanho desde o Japão, o Basso, com uma história na Europa, principalmente em Portugal, jogador experiente. Então é isso, né? Com 11 você não chega e precisa de um elenco, e o Santos está formando um elenco com os jogadores que vão chegar. Carinho, queria falar de 2 jogadores, né? A gente teve informação de que o Gil ele tinha dores nas costas, e isso já era um problema que vinha sendo recorrente, e talvez ele não volte ainda para os próximos jogos. Queria saber se isso é verdade, se você, não só aqui em Belém, você pretende preservar o Gil, se ele pode ficar fora das próximas partidas para estar 100% e voltar. E em relação ao Biliarski também, né? Se você tem alguma perspectiva de utilização do atacante, assim, talvez contra o Avaí ele já possa ficar à sua disposição. Felipe, é o seguinte, não é preservar. Ele tem uma dor desde o primeiro jogo contra o Paysandu lá, até não foi para Amazonas, controlando, tomando remédio, jogando esses dias, a dor aumentou. Então não é preservar, ficou fora porque realmente precisava ficar fora. O Biliarski tem 70 dias que fez um jogo, o último jogo foi dia 25 de maio, começa a treinar comigo segunda-feira. Aí sim que a gente vai entender melhor as condições dele. Quando a gente fica um mês de férias, a gente fala de um mês de pré-temporada, né? Imagina o cara que está 70 dias sem jogar. Não sei ainda se vai estar à disposição para contra o Avaí, mas segunda-feira já começa a trabalhar comigo, e o Gil, acredito que ele vai ter condições. Acredito pelas informações de como está indo a recuperação dele. Boa noite, Carinho. Jorge, do portal FUTPA. Parabéns pela vitória. Foi perceptível hoje no jogo que o Santos veio com um esquema muito bem montado para tirar os principais pontos de ataque do Paysandu. O Paysandu, no início do jogo, conseguiu ter muitas opções de gol, chegou bastante, mas a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo ainda, o Paysandu parou de jogar e começou a viver somente praticamente de bolas paradas, e assim foi o segundo tempo praticamente inteiro. Então a gente viu um domínio aí por parte do Santos em relação às principais jogadas do Paysandu, mesmo com os desfalques que você veio para cá. Queria que você me dissesse como foi esse estudo do Santos em relação ao Paysandu para poder parar as principais jogadas que o Paysandu tem como ponto forte, que são os seus pontos. Tudo o que aconteceu no jogo a gente imaginava. A pressão do início, eu achei que a gente começou muito devagar, perdendo bolas fáceis, o Paysandu a 1000 por hora e a gente a 10 por hora, né? Depois se assentou dentro de campo, começou a circular a bola e realmente conseguiu entrar dentro do campo deles, conseguimos finalizar, nosso lateral direito finalizando 2 vezes para o gol.
e chegando, e cabeceio, e finalização do Guilherme atrás das costas. Então tudo do jogo que a gente imaginava aconteceu, tudo que a gente preparou aconteceu. Só que o nosso começo tinha que ter sido melhor, né? O Paysandu não aproveitou e a gente cresceu dentro do jogo e construiu uma vitória importante. A última aqui, por favor. Carilho, queria que você explicasse a mudança quando veio o William Bigode. A ideia era tê-lo ali como um armador, um segundo atacante. Você perde o William Bigode, aliás, para o terceiro amarelo no próximo jogo, mas quando você coloca ele no jogo, ele entra no lugar do Serginho. A ideia era que ele fizesse ali a função do Serginho, vinha fazendo, ou ele ficar como um segundo atacante. E até em cima disso, você tem que buscar alternativas, já que tem o Serginho e não tem teoricamente um outro meia. Quais são as últimas que você teria em relação ao Juliano? Tem alguma perspectiva de volta dele? Começando pelo Juliano, não. Estamos tendo um certo cuidado para que depois ele tenha uma sequência grande de jogos. Então, não, para o próximo jogo ainda não. Como a gente ficou com um jogador a mais, e eu vi um cansaço na equipe deles, como a nossa também estava, quis colocar velocidade, né? Então o William, por mais que eu peço que ele faça o trabalho de um meia, ele não é um meia, é um atacante, que para mim a melhor função dele hoje é isso, jogar perto do 9, mas não ser um armador. O cara de rodar perto do 9 ali, entrar dentro da área, finaliza muito bem, inteligente para jogar, né? E com o Pedrinho e o Wesley, né, para a gente continuar tendo velocidade em cima da temperatura, em cima da vantagem que a gente tinha tanto no placar como de um jogador a mais no campo. Então, depois levei o Guilherme para dentro para jogar junto com o William, colocando o Pedrinho e o Wesley do lado para ter velocidade. Ok, pessoal, obrigado.